Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula da nossa disciplina Contabilidade Geral. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o método de escrituração, dando sequência àquilo que a gente conversou sobre o registro contábil, né? Então, o método de escrituração é o método que é adotado pela contabilidade, que é o chamado método das partidas dobradas. Ou seja, não há credor sem devedor, não há devedor sem credor. Ou seja, para cada valor lançado a débito, nós temos que ter um valor igual a crédito. Isso é a essência da contabilidade. Por isso que a gente sempre, vocês vão ouvir falar que a contabilidade sempre fecha, né? Ela fecha porque não tem como fazer um registro contábil sem ter um débito igual ao crédito. E, por consequência, isso faz com que sempre aquela estrutura patrimonial que a gente viu lá no início, ela sempre feche, né? A equação básica, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, ela justamente ela decorre disso, dessa relação que faz com que sempre essa equação esteja fechando. Porque exatamente tudo que é débito tem um crédito igual valor sempre contabilizado e vice-versa. Bom, o a escrituração, ela se processa por lançamentos, né, e os lançamentos são decorrentes da registro contábil, né. Ele é a forma de transcrever, de formalizar o registro contábil é através do lançamento. Então, esse lançamento é que faz o registro do fato contábil, né. Então, quando a gente falou em registro contábil, ele é processado através do lançamento, que é feito pelo método partida dobrada, que é feito de forma cronológica, né, e é então registrado no livro diário, como a gente viu em aulas anteriores, né. Então isso faz com que sempre o método partida dobradas exige que a gente tenha sempre a evidenciação de um devedor e de um credor. A gente tem que contar essa história, ou seja, tem que ter um histórico do fato e um valor, porque a contabilidade e os fatos, eles movimentam valores, né? O ato, como a gente viu em uma aula anterior, ele é um pré-fato, né? É alguma coisa que, burocrática que vai gerar um fato. Mas o fato não, o fato ele efetivamente faz algum movimento econômico, que pode ser a entrada efetiva ou saída de dinheiro, mas pode ser apenas um movimento, né, que faz com que um elemento patrimonial mude de valor sem necessariamente entrar ou sair dinheiro. Bom, como é que se faz então uma escrituração, né? Então, a escrituração a gente faz por meio do lançamento, que deve conter pelo menos a data do registro, tem que ter data, por isso que é uma ordem cronológica, tem que ter uma conta devedora, uma conta credora, um histórico que descreva o que está acontecendo, né? Não é para contar a história, né? É só para descrever o fato, né? Então, o valor se refere à nota fiscal número tal, referente à venda de produtos X e Y. Tá? É uma coisa assim, é para a gente poder entender, né, a utilização daquele recurso. O valor, porque toda operação de lançamento vai ter um valor, e qualquer outra informação que seja necessária para deixar bem clara o registro desse fato. Bom, então como é que se elabora um lançamento? O que é o passo a passo, né? Então, o passo a passo é, primeiro, identificar local e data da ocorrência, porque se eu preciso registrar local e data, eu tenho que saber quando é que aconteceu esse fato, até para poder colocar na ordem cronológica, né? Identificar o documento que foi emitido para comprovar a operação. Então, se eu estou vendendo produto, eu emiti uma nota fiscal. Se eu estou comprando, eu recebi uma nota fiscal. Se eu transferi um dinheiro para a conta do banco, eu tive um movimento, um registro lá no extrato bancário. Então, eu tenho que ter alguma coisa que comprove que aquilo ali aconteceu. Bom, terceiro, o fato, identificar os elementos envolvidos no fato, né? Porque se tem movimento de caixa e tem movimento de títulos, tem movimento de fornecedor, isso é que vai fazer eu identificar quem são os elementos que sofreram algum tipo de alteração nesse movimento, nesse fato. Então, a partir do momento que eu sei quem são os elementos, eu identifico as contas, né? Então, o quarto passo é identificar contas que serão usadas para registrar os elementos.
E aí, a partir do momento que eu tenho as contas, aí sim, aí eu vou tentar identificar o que eu vou debitar e vou acreditar, né? Acabei de dizer que metas partidas dobradas é uma relação entre débito e crédito, então eu tenho que identificar o que foi debitado e o que foi creditado. Isso a gente vai ver agora na sequência, a regrinha, como é que funciona. Sexto passo é óbvio, histórico, né? Eu disse para vocês que precisa ter esse histórico. E o sétimo passo, então, é colocar o lançamento no diário, no livro, né? Foi o que eu falei para vocês. Não interessa se o livro é digital, mas a gente tem que ter o registro do lançamento no livro contábil adequado, que é o livro diário. Então, assim, ó, fica bonitinho o lançamento, né? Ó lá, data, ó, Rio Grande, 20 de março de XA. Aí eu vou debitar caixa, R$ 1.000, e vou creditar receita de serviços, R$ 1.000. Valor recebido por serviços prestados nessa data, tá? Essa questão de por que se debita e credita, a gente vai ver direitinho agora na sequência. Mas tenho certeza que o registro é esse aí mesmo, né? A gente debita no caixa 1.000 e credita na receita de serviços R$ 1.000, porque foi uma prestação de serviço realizada. Bom, esses lançamentos, eles podem ser feitos de 4 formas, né? Da primeira forma, segunda, terceira e quarta forma. Na verdade, o sistema, quando a gente vai contabilizando, ele automaticamente ele vai identificar qual é a fórmula que é mais adequada. Mas isso a gente tem que saber, né? Para mais é para conhecimento mesmo, o que significa isso, né? Por que acontece fórmulas diferentes? Porque tudo poderia ser feito na primeira forma, que seria um débito e um crédito, né? Mas só que o que acontece? Às vezes tu tem fatos que acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Um fato misto, por exemplo, que a gente viu, ele tem uma permutação e uma modificação ao mesmo tempo. Então, essas outras fórmulas elas servem para isso, para a gente colocar num único lançamento mais de uma coisa que aconteceu naquele mesmo fato. Então, a primeira fórmula é um débito contra um crédito, a segunda fórmula é um débito contra 2 ou mais créditos, na terceira são 2 ou mais débitos e um crédito, e na quarta fórmula são 2 ou mais débitos com 2 ou mais créditos. O que acontece? Não pode fugir da regra, né? O total do valor do débito e do crédito tem que ser igual, né? Então, se eu tenho um débito e 2 créditos, a soma dos créditos tem que ser igual ao débito. Se eu tenho 2 débitos e um crédito, a soma dos débitos tem que ser igual ao crédito. E se eu tenho vários débitos e vários créditos, a soma dos dois tem que fechar dos débitos e do crédito. Isso é fundamental. Bom, lançamento da forma simples é aquele que a gente já viu, né? Um débito e um crédito, né? Um caixa foi debitado, receita de serviço foi creditado, identifiquei o histórico, é aquele primeiro lançamento que a gente já viu. O lançamento de segunda fórmula é aquele lançamento em que eu tenho um débito e 2 créditos, né? Então, por que eu tenho 2 créditos? Porque eu recebi um valor de um cliente e, além do valor do cliente, eu recebi mais juros. Então, por isso que eu debitei caixa por 1.100, creditei clientes por 1.050 e creditei receita de juros por 50, tá? Então, eu tenho um débito de 1.100 e um crédito também de 1.100. Então, aí é o valor recebido de cliente acrescido de juros. Então, vejam que a gente fez duas coisas ao mesmo tempo. É um fato misto, né? Eu fiz uma permutação de clientes para caixa e, junto com isso, eu ainda reconheci uma receita de juros, né? Então, quando a empresa recebe de um cliente, o cliente paga em atraso, eu tenho que registrar. E aí eu registro isso num tipo de lançamento desse. Posso fazer 2 lançamentos simples? Pode. Aí eu teria que fazer caixa 1.050, clientes 1.050 e caixa 50, receita de juros 50. Só que, em vez de fazer um, eu faço 2 lançamentos, né? Então, o lançamento segunda fórmula ele serve para facilitar a escrituração. O de terceira fórmula segue o inverso, né? 2 créditos para um débito, 2 ou mais créditos, né? Nesse caso aqui, 2 ou mais débitos para um crédito. Ou seja, nesse caso, eu estou pagando o contrário, né? Eu que estou pagando atrasado. Paguei fornecedor atrasado, tenho que pagar juros. Então, eu debito fornecedor por 500, debito juros por 400, credito caixa por 540. Posso fazer 2 lançamentos separados? Posso. Então, aí eu faço fornecedores a caixa, 500, né? Débito de fornecedores, crédito de caixa, ou R$ 500, débito de despesa de juros, crédito de caixa, R$ 40. Mas o lançamento de terceira forma permite que eu faça um lançamento, aquilo que eu poderia fazer em 2. Bom, da quarta forma, obviamente, segue a mesma lógica, né? Só que agora são
2 debitadas e 2 creditadas. Então, o que que é isso aqui, né? Uma compra de máquinas e de equipamentos de informática, sendo que metade dessa compra foi à vista e metade foi a prazo. Então, o que que aconteceu? A máquina custava 2.000, 1.000 foi à vista e 1.000 foi a prazo. Então, seria algo como eu lançasse, né? Máquinas a caixa 1.000, máquinas 2.000, caixa 1.000 e fornecedores 1.000, e equipamento de informática, débito 3.000, caixa 1.500, fornecedores 1.500. Como eu juntei tudo num lançamento só, ficou máquinas 2 e equipamentos de informática 2 a débito, caixa 2.500 a crédito, fornecedor 2.500 a crédito. Bom, essas formas de lançamento nos facilitam a desenhar a escrituração contábil e, por consequência, a entender um pouquinho melhor. Só que a gente tem que começar a saber o que que eu debito e o que que eu credito, né, para poder fechar aquilo que a gente viu agora. Então aí nós temos algumas regrinhas, tá? Então, as contas de ativo, elas representam os elementos positivos da estrutura. Então, a regra é, quando entra um elemento do ativo, nós temos um débito. Quando sai um elemento do ativo, nós temos um crédito, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acostuma com aquela versão lá do extrato bancário de débito e crédito, né? Quando eu tenho um débito, quando eu tenho um crédito, né? E essa forma de falar é sempre uma forma que é em relação ao outro, né? E nós temos que agora tratar isso na nossa visão, né? Porque geralmente quando eu digo que eu tenho um crédito com alguém, é porque eu tenho alguma coisa lá meu com outro, né? E é óbvio que quando eu tenho um crédito com alguém, alguém tem um débito comigo. E a gente tem que ver o lado da empresa lá, e não a gente está vendo aqui o lado da empresa de lá, e não o nosso, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque às vezes a gente se confunde, né? Quando a gente olha o extrato bancário, ele diz assim, eu tenho crédito lá no banco. Sim, eu tenho crédito na conta do banco, o banco está me devendo. Como ele está me devendo? Como aquele dinheiro é meu, que está lá na minha conta, ele tem um crédito. Então, aquele extrato que a gente acha que é nosso, não é nosso, ele é justamente a informação contábil do banco. Então, o banco tem uma obrigação que representa um crédito, que é um passivo, para com a gente. Então, para nós, isso tem que ser um débito, o dinheiro que está na nossa conta, porque ele é um ativo. Então, o ativo, ele entra no patrimônio por débito e sai por crédito. Já no passivo é o inverso, né? Ele é o lado negativo, então ele aumenta quando o patrimônio, a empresa assume o compromisso com o crédito e debita quando a gente paga o compromisso, né? Então, ele aumenta por crédito e diminui por débito. É o inverso sempre, né, do passivo para o ativo. O patrimônio líquido funciona igual ao passivo, né? Vocês veem que na equação a gente sempre separa ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Aplicação de recurso no ativo, origem de terceiros e dos acionistas. Então, o funcionamento é o mesmo. Quando aumenta o patrimônio líquido, nós temos crédito. Quando diminui o patrimônio líquido, nós temos débito, tá? E isso é fundamental para a gente começar a entender bem os lançamentos e não lançar de forma invertida. Bom, a diferença entre débitos e créditos é o saldo, né? Então, se no meu caixa eu tenho 20.000 de débitos e tenho 10.000 de créditos, eu tenho um saldo de 10.000, que é a diferença entre esses dois, tá? E esse saldo, quando o débito é maior que o crédito, ele é um saldo devedor, e quando o crédito é maior do que o débito, é um saldo credor. Isso é outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. As contas de resultado, elas seguem a lógica do patrimônio líquido. Então, as receitas, elas são creditadas e as despesas, elas são debitadas, tá? Ou seja, a receita, ela aumenta o patrimônio líquido e a despesa, ela diminui, ela reduz o patrimônio líquido. Então, aí nós temos as naturezas de saldo. Isso aqui é, assim, ó, é chave para tudo que é lançamento que vocês vão fazer. Tenham isso pensando em prova, estudem isso aqui e tenham isso como informação de cabeceira aí para não esquecer, tá?
porque isso faz com que a gente não erre, que a gente nunca erra lançamento se a gente olhar essa natureza das contas. Por quê? Porque aqui está tudo que a gente pode ter em termos de registro de informação contábil, eh, eh, em função da natureza das contas, né? Então, o ativo ele tem natureza de saldo devedor, então aumenta por débito e diminui por crédito. O passivo tem natureza de saldo credor, aumenta por crédito e diminui por débito. O patrimônio líquido ele tem natureza de saldo credor, aumenta por crédito e diminui por débito. As receitas têm natureza de saldo credor, elas aumentam por crédito e caso eu tiver que cancelar uma receita, eu tenho que debitá-la. As despesas e custos têm natureza de saldo devedor, então ela aumenta por débito. Se eu tiver que cancelar uma despesa, eu tenho que creditá-la. As contas retificadoras são contas que estão num grupo desses patrimoniais, mas têm natureza de saldo inverso. Então, uma conta retificadora de ativo, ela tem natureza de saldo inverso ao ativo. Então, ela tem natureza de saldo credora, ela aumenta por crédito e diminui por débito. E as contas retificadoras do passivo, elas têm a natureza de saldo inverso ao passivo. Então, elas aumentam por débito e diminuem por crédito. Então, tem natureza de saldo devedor. Para a gente completar essa parte que envolve a discussão relacionada aos métodos de escrituração, esses métodos de escrituração, eles são registrados seguindo regimes contábeis, tá? O regime de caixa é um regime que não é aceito pela legislação e ele é usado somente para aquelas empresas que não têm obrigação de ter uma escrituração efetiva, né? São aquelas empresas que adotam métodos de acompanhamento simplificado, né? Métodos fiscais simplificados. Então, empresas que adotam o Simples, por exemplo, elas não têm uma escrituração contábil elaborada e elas podem ter um acompanhamento das suas informações através do seu caixa, do seu registro de caixa. Tá? Mas a contabilidade, a escrituração, ela adota única e exclusivamente o regime de competência. Tá? E o regime de competência, ele vai refletir as transações, os eventos que ocorreram, que movimentam algum tipo de recurso econômico da entidade, naquele período em que efetivamente eles ocorreram, independente do pagamento ou do recebimento do valor. Tá? Ou seja, aconteceu o fato, eu vendi, tem que lançar. Mesmo que eu não tenha recebido, que eu possa até nem vir a receber, mas eu vendi, eu emiti nota, eu tenho que lançar. Eu consumi energia elétrica, a companhia vai me cobrar só no mês que vem? Não interessa, eu tenho que lançar porque eu consumi a energia. Então, se eu consumir, eu tenho que registrar, mesmo que ela venha a ser efetivamente cobrada no mês seguinte ou 2 meses seguintes, ou se eu não tenho dinheiro, eu não pretendo nem pagar, mas não interessa. Eu tenho que contabilizar e reconhecer o momento em que acontece a operação, independente do recebimento ou do pagamento daquela operação. Para organizar essa coisa toda, né, quando a gente estrutura o elenco de contas, o plano de contas, a gente organiza as contas, né? E aí essas contas, elas vão ter lançamentos de débito, de crédito e vão ter um saldo. Então, eu vou ter o saldo de caixa, o saldo de banco, o saldo de contas ICB, de fornecedores, de capital. Aqueles saldos que a gente viu lá na estrutura patrimonial, né? Mas, assim, antes de transformar isso numa informação que vai ser divulgada, que vai ser publicada, eu preciso ver se esses saldos estão bem organizados, se eles estão corretos. Então, aí a gente tem o que a gente chama de balancete de verificação, que é um resumo com os saldos de todas as contas patrimoniais de resultado da empresa, que me permite entender se essa estrutura está correta para que a gente possa montar, então, uma demonstração contábil que vai ser publicada posteriormente. Então, o balancete ele é um instrumento que nos permite fazer isso. Então, basta colocar as contas do ativo, do passivo, do patrimônio líquido de resultado e o saldo devedor ou credor de cada uma delas. E a gente vê se está batendo, se está fechando no final. Então, o balancete é sempre um instrumento que
vai subsidiar as informações para a gente compor as nossas demonstrações contábeis, que é o tema que nós vamos tratar na próxima semana de discussão da nossa disciplina. Obrigado, pessoal. Fechamos aqui mais uma videoaula. Até mais.